Aquela dieta tá, por exemplo, muito monótona, sempre a mesma coisa, por mais que tenha verduras e legumes, mas se for sempre o mesmo, a gente pode ficar com deficiência de alguns micronutrientes, inibir a vontade de evacuar. E isso é um grande problema. Por quê? Porque a hora que você inibe a vontade de evacuar, o processo de defecação, que é um processo muscular, né, é um processo muscular e nervoso, ele tem que recomeçar. Então, aquela paciente que já é constipada, cada vez mais fica mais constipada. A gente tem que desmistificar isso, que a gente só pode no banheiro em casa. A gente talvez esteja chegando num limite. Eu acho que isso, talvez como sociedade, a ideia é a gente retroceder um pouco. Começar a olhar, esse horário eu preciso deixar para atividade física, eu preciso preparar as minhas refeições, pelo menos uma refeição por dia. Eu preciso fazer uma yoga, eu preciso fazer uma coisa que me relaxe. Está começando mais um Medicina em Evidência, o podcast que tem como foco trazer especialistas que têm como princípio a prática baseada em evidências. No episódio de hoje, falaremos sobre a saúde gastrointestinal. Abordaremos as principais queixas relacionadas ao sistema digestivo, os problemas mais frequentes, intolerâncias alimentares e a relação que nossas emoções têm com o funcionamento digestivo. Para falar desse assunto, a convidada de hoje é uma colega especial que conheço desde os tempos da faculdade. A minha colega de turma e amiga, a doutora Renata Brandalize, que é gastroenterologista e endoscopista, fez formação em clínica médica, em gastroenterologia e depois em endoscopia, isso tudo somando aí 6 anos de formação extra faculdade, então 12 anos de formação. Então, ela tem bastante conhecimento sobre o assunto que a gente vai abordar hoje. Renata, é um prazer estar aqui. Prazer é meu, né? O que eu sabe? vou dizer? Da faculdade para a vida, né? Para a vida, é isso aí. E a gente tem uma relação de amizade já de longa data, super especial, e não tinha como, nesse podcast, não incluir. E a gente compactua o que eu acho que é muito legal, da mesma linha, né, de ação, cuidado com o paciente, um primor aí pela ciência e pelo dado, e fazer a coisa como tem que ser feita. Fazer a coisa certa, né? Não, para mim é uma honra estar aqui. E vamos lá, vamos conversar sobre os intestinos, sobre o que mais tivermos aí de temas, né? Legal. E assim, o podcast ele tem esse intuito de trazer informação para público leigo e para público específico. Então, a gente tem uma conversa técnica, mas tem uma conversa num termo que o público comum vai acessar, como se a gente estivesse falando com o paciente no consultório. Então, a ideia é que a gente tenha uma conversa leve. Então, assim, começando o nosso episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre como cuidar do intestino, quais hábitos a gente pode cultivar aí para ter um bom funcionamento de todo o trato gastrointestinal. Então, André, eu vou te falar assim, eu sempre falo para meus pacientes, olha, o que eu vou te falar não é nenhuma novidade, né? Eu falo, a gente precisa ter uma vida saudável. E o que é uma vida saudável, né? Se alimentar bem, se alimentar com uma variedade de nutrientes. Aquela dieta tá, por exemplo, muito monótona, sempre a mesma coisa, por mais que tenha verduras e legumes, mas se for sempre o mesmo, a gente pode ficar com deficiência de alguns micronutrientes. Outra coisa, atividade física é fundamental para a modulação de flora intestinal, até para a saúde das nossas células intestinais. Dormir bem, não se estressar. E aí meus pacientes falam para mim assim, doutora, mas como é que nos dias de hoje a gente consegue tudo isso? Não é fácil, né? Eu acho que a gente está vivendo num mundo acelerado e que o básico se tornou difícil. Então, dormir 8 horas por noite, ter rotina, isso é outra coisa importante, rotina alimentar, variedade de dieta, atividade física. Cuidado, na verdade, assim, com álcool, né? Não exagerar, exceder álcool, bebida e cigarro, né? Também são fatores que podem piorar o intestino. Mas outra situação que às vezes também pode, assim, alterar o funcionamento intestinal são atletas de alta performance. Então, esse tipo de paciente a gente tem que ter um cuidado especial, né? Com prescrição de dieta, suplementação. Mas eu acho que
quando a gente fala quais são as dicas para um bom funcionamento intestinal, hábitos saudáveis. E aí a gente tem que ter fibra na dieta, a gente come muito pouca fibra, num país que a gente tem uma variedade de frutas e verduras, a gente come muito poucas fibras. Água, pelo menos 2 litros por dia, assim, mínimo, né? E é isso. Mas o que eu sinto no consultório é que não é fácil para as pessoas adaptarem o que deveria ser, né? O que deveria ser o normal, digamos assim. É o básico, como você falou, né? O café, ele é vilão, ele é mocinho, ele... Então, depende. Na verdade, o café tem algumas na verdade, não é substâncias, alguns estudos que falam que o café pode ser protetor, que pode ajudar. Mas aí vai depender muito do paciente. Se for um paciente com refluxo, a gente tem que ter moderação. Na verdade, assim, outra coisa que eu falo sempre para os meus pacientes, a gente precisa ter equilíbrio na vida. Não dá para querer tomar uma garrafa de café por dia e ficar tudo bem. Porque aí você pode acelerar o trânsito intestinal por causa da cafeína, pode alterar um pouquinho a flora intestinal e ajudar ali na desbiose, que seria na alteração de flora intestinal. Então, assim, eu sempre recomendo para pacientes 2 a 3 xícaras de café por dia, o ideal. Não cair dentro da garrafa de café, entendeu? Perfeito. Não, acho que é bem por aí. Né? Em outros episódios a gente já andou conversando e a linha é mais ou menos essa mesmo, do equilíbrio. Um comentário que foi feito ali no começo que eu achei interessante foi do estresse, né? Não se estressar, mas como é que o estresse vai impactar o intestino? E a gente tem uma relação da emoção com o intestino. Como é que funciona isso? Na verdade, a gente tem uma ligação importantíssima. A gente sabe que o nosso tubo digestivo, eu falo sempre para os meus pacientes, desde a boca até o ânus, a gente tem receptores de neurotransmissores. Em momentos de maior estresse, ansiedade, cansaço, um burnout, né, a gente libera esses neurotransmissores na circulação que podem se ligar todo o nosso tubo digestivo. Além disso, a gente tem estudado cada vez mais isso é uma coisa, assim, mais ou menos nova na gastroenterologia, mas existe um eixo cérebro-intestino. Então, a gente tem um nervo vago, que é o principal nervo que inerva a parte gastrointestinal, e ele é um nervo que tanto traz informação cerebral para o nosso sistema gastrointestinal, quanto do nosso sistema gastrointestinal manda informação para o cérebro. Então, tem uma relação muito grande e muitos estudos estão sendo feitos. A gente sabe que pacientes, por exemplo, com síndrome do intestino irritável, que é uma doença, uma entidade, né, que o paciente tem dor abdominal recorrente, estufamento, ou intestino preso, ou intestino solto, tem muito mais relação com pacientes com uma ansiedade importante, com estresse, é mais comum em mulheres de meia idade, que estão nessa fase de trabalho, maternidade, tendo que dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, a relação existe, ela é cientificamente comprovada e cada vez mais estudos estão saindo nesse sentido. Inclusive estudos dizendo que dependendo da tua flora intestinal, ou se você, por exemplo, tiver uma disbiose, que é essa alteração de flora intestinal, você pode influenciar em quadros depressivos, quadros de ansiedade, tá? Então, a gente precisa olhar eu digo assim, a gente precisa olhar para o corpo todo, para o corpo como um todo, né? Então, às vezes, uma dor de cabeça que você tem, um cansaço, um estresse mesmo, pode estar relacionado com o intestino e vice-versa. Quando a gente está muito cansado, estressado, é muito comum os pacientes terem diarreia. Ou alterar o hábito intestinal, diarreia, constipação. Uma queixa muito comum no consultório é estufamento, gases. E isso tem muita relação. Não sei se ficou claro. Assim. É um mau funcionamento, né? Um sinal de mau funcionamento. Se a gente pegar, a pessoa reclama, é muito comum, né? Inchaço, distensão, gases, um intestino que uma hora está funcionando demais, outra hora de menos. Uhum. Não tá correto. E talvez o problema tá mais na cabeça do que no intestino, né? Você sabe, por exemplo, eu tenho pacientes que têm hábitos saudáveis de vida, mas vivem uma vida estressada, corrida, e aí tem alterações. Tem desbiose, ou tem uma síndrome do intestino irritável. Então,
é difícil a gente encontrar esse equilíbrio mesmo, né? Uma dieta adequada, atividade física, não se estressar, né? Hoje o mundo, eu acho que é um mundo que tá assim, imediatista. Tipo, todo mundo quer uma resposta para hoje. A gente tá com o WhatsApp ligado. E isso gera ansiedade, gera estresse. Eu preciso fazer, eu preciso responder, eu preciso estar à altura, eu preciso cuidar da minha casa. Enfim, 1000 coisas, né? Mas eu vejo que a gente talvez esteja chegando num limite. Eu acho que isso, talvez como sociedade, a ideia é a gente retroceder um pouco. Começar a olhar, esse horário eu preciso deixar para atividade física, eu preciso preparar as minhas refeições, pelo menos uma refeição por dia. Eu preciso fazer uma yoga, eu preciso fazer uma coisa que me relaxe, né? Equilíbrio, né? Isso. E assim, é nítido essa relação intestino, emoção. Quem está nos vendo vai saber dizer, vai saber perceber, né, que no dia que está mais estressado ou mais ansioso já mexe com o intestino. A gente poderia usar ali um hábito intestinal bom. A pessoa que tem uma rotina, ela vai todo dia, na mesma hora. Isso é um sinal de saúde ou não dá para dizer também? Acho que não necessariamente, né? Acho que a gente tem que ver como um todo. Mas sim, isso fala a favor de saúde. Outra coisa que eu acho que é bom a gente falar aqui, porque alguns pacientes chegam para mim, ai, doutora, eu queria ser igual minha mãe, eu queria ser igual ao meu marido, que é um reloginho, vai todo dia de manhã. A gente tem que entender que a gente é diferente e que o nosso hábito intestinal vai mudar dependendo com o que a gente se alimenta, com o que a gente come, e nem todo mundo vai ser esse reloginho. Outra coisa que eu já vou aproveitar, deixa aqui, já vou falar, porque assim, eu vejo muito isso, principalmente nas mulheres. Inibir a vontade de evacuar. E isso é um grande problema. Por quê? Porque a hora que você inibe a vontade de evacuar, o processo de defecação, que é um processo muscular, né, é um processo muscular e nervoso, ele tem que recomeçar. Então, aquela paciente que já é constipada, cada vez mais fica mais constipada. A gente tem que desmistificar isso, que a gente só pode no banheiro em casa, né? Perfeito. E mais uma coisa, vou falar porque agora eu lembrei de mais algumas coisas que eu vejo no meu consultório. Quando você falou assim, o paciente que vai no banheiro, faz cocô todo dia, no mesmo horário, tá bonitinho. Uma coisa importante pra gente observar é o cheiro das fezes. Sabe aquele cocô que você não consegue entrar no ambiente, assim, que você fala, ui, meu Deus. Quer dizer, aí talvez também tenha alguma coisa errada. Então, também é uma coisa pra se observar. Interessante. E são coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia. E muita gente não olha seu cocô, tá? Como é que é seu cocô? Não sei. Gente, olhem o seu cocô. E sabe que isso é muito mito, né? Lógico, a gente sabe que ir no banheiro em qualquer lugar, tem banheiro que a questão de higiene, para mulher ainda é mais difícil. Não é uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo a gente tem que normalizar se um pouco mais com a nossa natureza. Exatamente. Né? Porque fica criando um monte de dificuldades, dificuldade, imposição e a gente vai sofrendo com isso. Então, se alinhar a essa questão que já é científica de mostrar. Exatamente. Porque às vezes a pessoa está reclamando que ela não tem um padrão, mas ela inibe esse padrão. Exatamente. Ela só quer ir no horário que ela quer, né? E a gente tem que aprender a escutar o nosso corpo, né? Perfeito. Tanto quanto vai evacuar, quanto em outros sinais aí, né? Comentou antes ali da doença do refluxo, né? Eu acho que o refluxo, não só como doença, mas como sintoma, ele é muito comum. Muito. Muita gente tem um muito refluxo funcional, tem um refluxo já por um problema, por uma hérnia de hiato, por uma questão já mais séria. Quais seriam os sintomas do refluxo que chamariam mais a atenção do gastro? Recomendações também que a gente poderia falar sobre? Então, primeira coisa, assim, pra gente falar de refluxo, realmente, é super comum, é uma queixa muito comum no consultório. O refluxo também, né, pegando o link do que a gente estava falando, também está associado à piora em períodos de estresse e ansiedade. Porque o que acontece? A gente tem o esôfago, tem o estômago. Entre o esôfago e o estômago, a gente tem o músculo. A função desse músculo é fechar depois que a gente termina de comer para não deixar o conteúdo gástrico voltar. Quando a gente tem refluxo, esse músculo não fecha direito, né? Seja por uma hérnia de hiato, seja porque ele é mais fraco que o normal. Os estudos falam em 20% mais ou menos das pessoas têm esse músculo realmente mais fraco e ele fica entreaberto. Quando fica entreaberto, o conteúdo gástrico,
que tem ácido começa a voltar. E isso pode dar sintomas de azia, dor nessa região, eructações, que são os arrotos. Alguns pacientes se queixam da edição, esses sintomas são atípicos, né? Eles se queixam tosse, rouquidão, sabe, acordando, o paciente acorda com a garganta arranhando assim, porque tem aquele refluxo noturno. E uma outra coisa importante do refluxo, então, é saber que o refluxo geralmente é uma doença crônica, mas que a gente não precisa usar remédio a vida toda. Isso é super importante. Ele tem períodos de crise e exacerbação, que são geralmente quando a gente deve tratar. Existem medidas comportamentais que são super importantes e que a gente precisa colocar para a vida, tá? E o refluxo, sintomas de refluxo, que são esses que eu te falei, podem estar associados à disbiose. Por quê? Na disbiose, um dos sintomas mais, que é essa alteração de flora intestinal que eu estou repetindo aqui, o estufamento causado pela hiperfermentação da flora intestinal aumenta a pressão intraabdominal e pode aumentar o refluxo. Então, a gente precisa entender onde é que está esse paciente, né? Veja, a gente vai pedir um exame para todo paciente que chega com refluxo? Não, o diagnóstico do refluxo é clínico. Se for um paciente acima de 40 anos, com uma queixa aguda, tem indicação de fazer um exame para a gente ver como é que tá. Pacientes com história de câncer na família, tem indicação de a gente fazer um exame. Pacientes que mesmo com o uso da medicação, mesmo mudando os hábitos, não melhoram, tem indicação de fazer um exame, tá? Mas isso, o diagnóstico do refluxo é clínico e a gente está autorizado a começar a tratar sem ter que fazer um exame. E falando em tratamento, existe também esse mito, assim, né? O refluxo, então, se eu tenho, eu vou tratar para a vida inteira. E vou tratar com um remédio que é comum, que o pessoal compra sem receita na farmácia, um omeprazol e os primos e parentes dele. E tem muito... Tudo que é demais no cotidiano das pessoas acaba tendo um monte de mito em volta. Então, a gente tem um monte de verdades e inverdades sobre o uso crônico aí, né, desses remédios que são utilizados para impedir essa questão do ácido. Explica para a gente como é que funciona e se tem um paciente que vale a pena usar sempre ou não, o risco-benefício. Então, os prazóis, né, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, eles são medicações que inibem a bomba de prótons, que é a bomba que vai produzir o ácido gástrico. O ácido gástrico é super importante para a nossa saúde gastrointestinal, porque a partir dele que a gente consegue começar a digestão de proteínas, a partir do ácido que a gente consegue fazer a absorção da vitamina B12, né? Existe todo um processo. Então, assim, a gente pensa, se a gente parar para pensar, bom, se eu suprimir o ácido do paciente para sempre, vai ser saudável? Não, não vai ser. Só que quando o paciente está em crise, tem indicação de usar. Então, assim, geralmente em crises a gente usa por pelo menos 2 meses. Importantíssimo, mudança de hábitos, tá? Durante esse tempo. Eu digo para os pacientes, assim, perder peso, se o paciente está acima do peso, parar de fumar ou diminuir o cigarro. E um dos mais importantes aqui para mim, que eu sempre falo para os pacientes é não comer e deitar. Tem que esperar pelo menos 2 horas para deitar depois que come. Inclusive água. Não dá para levar um copão de água do lado da cama e ficar tomando. Mas água porque você tem uma válvula que não funciona, um músculo que está aberto. Você toma a água se mistura com o ácido e aquilo fica voltando, porque você deitou, perdeu a gravidade. Alguns alimentos também pioram o refluxo. Cafeína, então por isso que eu digo máximo 2 xícaras por dia. Chocolate, pimenta, bebida alcoólica, refrigerante, água com gás, gorduras e frituras. Molho de tomate, principalmente esses prontos. Então, tem que aproveitar esses 2 meses, eu digo, para mudar os hábitos, tá? Outra coisa, a gente faz esses 2 meses de tratamento. O que a gente faz? A gente tenta fazer uma retirada gradual. Nunca a gente para um prazol, depois de 1 mês de uso contínuo, a gente para de uma vez. Porque a gente pode ter um efeito rebote dele. Assim, tecnicamente falando, quando a gente usa o omeprazol, qualquer um dos prazóis, a gente aumenta um hormônio que chama gastrina. Se a gente para de uma vez, a gastrina é um hormônio que estimula a produção de ácido. Aí a gastrina está lá no alto, vai mandar um monte de ácido, e aí o paciente volta cheio de sintomas. Então, o ideal é a gente fazer uma retirada gradual. A grande maioria dos pacientes a gente consegue fazer isso, tá? Consegue. Consegue. E aí, tem uma nova crise, trata de novo.
Alguns pacientes, assim, eu acho que a gente precisa avaliar. Alguns pacientes que não conseguem tirar a medicação, a gente precisa fazer aí alguns exames para avaliar como é que estão as coisas e talvez indicar para cirurgia, né? A cirurgia anti-refluxo, que é a fundoplicatura. Alguns pacientes, por exemplo, idosos, que já nem têm indicação cirúrgica, que têm muitas comorbidades e tal, mas não conseguem ficar sem medicação. Pacientes que usam um anti-inflamatório frequente, pacientes com história de hemorragia digestiva e que têm sintomas. Então, a gente tem que avaliar cada caso, mas a grande maioria a gente consegue tirar. E Legal. assim, só para falar, porque o que se fala aí sobre os prazóis? Saiu um estudo algum tempo atrás que falava que causava demência. E esse estudo ele tem muito viés. Então, as sociedades de gastroenterologia, tanto a nossa federação aqui, quanto as sociedades europeia, americana, orientam que não é um estudo que a gente deva seguir. Se o paciente tem necessidade, ele deve usar. O que acontece é que tem muito paciente usando sem necessidade. Já tô tomando, tô protegendo meu estômago, entendeu? Sim, bem comum. Isso, então eu acho que a gente tem que abordar nesse sentido. Vamos tentar tirar aqui e mudar o hábito um pouquinho. Perfeito. Eu acho que essa é a real mensagem. A gente sabe, é um medicamento de grande risco? Não, porque a gente vê, muita gente usa, não é. Mas assim, o corpo ele é de um jeito por um motivo da natureza. Exatamente. E a gente está interferindo de alguma forma ali no funcionamento. A gente pode interferir na absorção de proteínas, na absorção de vitamina B12. Então tem que pesar muito o risco-benefício. Exatamente. E se tem como tirar, tentar tirar mesmo. Uhum. Né? Ou usar em crises. Isso aí. Excelente. E o H. pylori, ele entra nesse bolo também, ele tá dentro do estômago, é uma bactéria, né? Tem mais a ver só com doenças do próprio estômago, o que seria? Então, na verdade, assim, o H. pylori é uma das poucas bactérias que vive no meio ácido do nosso estômago, né? Pensa, o nosso pH ácido 2,5, 2,7, é um pH super baixo. Então, o H. pylori foi uma descoberta, acho que na década de 80 que foi descoberto, e é uma bactéria que tem um potencial de aumentar o risco de câncer. O que acontece? O H. pylori ele fica lá nas células do estômago, entra lá nas células, e ele pode fazer uma modificação do tipo de célula, do revestimento do estômago. Em vez da célula ser a célula normal do estômago, ela vai virando uma célula intestinal. É como se fosse uma defesa do teu organismo para se proteger daquela bactéria. E a hora que vira essa célula intestinal, né, a gente chama de metaplasia intestinal, tem uma chance maior de desenvolver câncer gástrico. Antes de desenvolver câncer gástrico, o H. pylori é uma bactéria que aumenta a chance de úlcera gástrica. É uma bactéria que geralmente provoca gastrite, tá? Refluxo, não, tá? Agora, outras coisas que às vezes que a gente tratando o H. pylori pode melhorar. Anemia inexplicada. Então, isso não é uma coisa que muita gente sabe. E os pacientes acham assim, não, eu tô com essa dor de estômago, eu tô com esse mal-estar por causa do H. pylori. A grande maioria dos pacientes com H. pylori é assintomática. O problema não é o H. pylori. Tá? Talvez seja uma gastrite, uma dispepsia funcional, um refluxo, enfim. A gente consegue melhorar os sintomas de pacientes que têm H. pylori em 5%, mais ou menos. Pacientes que têm dispepsia funcional. Então, não é muito, entende? Mas por que a gente trata? Pelo risco de câncer gástrico. E úlcera, né? Úlcera e câncer gástrico. Perfeito, né? Eu acho que tem um motivo grande de tratar e de fato, né? Trouxe aí que foi uma descoberta da década de 80 e depois da descoberta mudou muito, né? A forma de se tratar doenças relacionadas ao estômago, ao duodeno. Uhum. Né? Mas também muita gente acha que para tratar o H. pylori teria que usar um omeprazol contínuo porque não torna ácido. E não, né? Não, na verdade a gente usa antibiótico para tratar o H. pylori. Eu digo para os pacientes, se prepare que são 14 dias de muito antibiótico, né? Que pode alterar a flora, tudo isso. Mas existem os protocolos, né? A gente tem primeira linha, segunda linha de tratamento. E depois a gente pode usar mais 15 dias ou um mês de prazóis, de IBP, né? Que a gente chama, e tá tratado. Não precisa... Geralmente a gente faz um novo exame para detectar se ele foi realmente erradicado. E seguindo nessa ordem, né? Do
estômago, a gente vem para a distensão, para o inchaço abdominal, aquela pessoa que está sempre reclamando do estômago meio cheio, como se tivesse... A pessoa come, mas aquilo incomoda, distende. É óbvio que isso não tem uma causa só. Não, né? sim. Mas, assim, o que hoje é comum tá trazendo esse tipo de situação? Então, é super comum isso no consultório hoje, tá? Quando o paciente chega com essa queixa, a gente precisa investigar intolerâncias alimentares, né? A gente precisa... veja, tem essa sensação... tem várias queixas, né? Mas tem a sensação, às vezes, do paciente fala, não, doutora, parece que eu comi e ficou parado. Parece que eu comi um pouco, parece que eu comi um boi, assim. Tem aquele paciente que come e fica... Eu fico inteiro estufado, né? Aí a gente já tenta diferenciar um pouco. Não que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico assim. Aí a gente começa a pensar em intolerâncias, né? Intolerâncias comuns que a gente pode pesquisar, intolerância à lactose e glúten. A intolerância à lactose é super comum em adultos. 60% aproximadamente da população adulta brasileira tem intolerância à lactose. Isso faz uma distensão geral, né? Gases, distensão. Alguns pacientes, a maioria, talvez os pacientes têm diarreia, mas alguns podem ter constipação. E aí os pacientes acham que não é intolerância. Pode dar enjoo por causa da distensão, então aumenta a pressão intraabdominal. A gente tem intolerância a glúten, que é a doença celíaca mesmo, que pode dar distensão abdominal. A gente tem disbiose, que é essa alteração de flora intestinal que pode dar distensão abdominal. A gente tem uma diminuição da produção de enzimas digestivas, que pode dar distensão abdominal. Por quê? Porque a hora que a gente não produz enzimas digestivas adequadamente, a gente deixa sobrar muito alimento para nossa flora. A gente não consegue quebrar o alimento para absorver. Aí o alimento sobra, a flora usa como fonte de alimentação e como é que as bactérias se alimentam? Se alimentam fazendo fermentação, produção de gases, distensão, aumenta líquido em luz intestinal, diarreia em alguns pacientes, em outros não. Então, são várias coisas para a gente pensar aí, sabe? E às vezes a gente tem uns quadros associados também, né? Pacientes, por exemplo, com diabetes, tem já a gastroparesia, que é um esvaziamento gástrico mais lentificado, né? Então, remédios, né? Às vezes que usam medicação. Né? Muita coisa hoje. Um monte de medicação. Altera funcionamento. Altera. Inclusive os remédios agora, né? Para emagrecer, os novos, né? Às vezes eu recebo paciente e ele nem me conta que tá tomando. Eu falei, mas você não tá tomando mais nada? Não. Aí na outra consulta ele fala, eu tô tomando... Então estou tomando o Ozempic, o Saxenda, não sei se eu posso falar nomes assim. Pode. Mas assim, piora muito, né? Hoje a indicação, por exemplo, para anestesia do Ozempic é esperar 21 dias, né? Da última aplicação. Porque faz uma gastroparesia importante, assim, e a gente vê isso. Né? Quando a gente faz um exame, por exemplo, de endoscopia num paciente, agora a gente já não faz mais, mas quando fazia ali no começo, a gente via muito resíduo. Tinha que mandar o paciente voltar, aumentar o jejum. A gente estava falando antes, né, de emoção, cérebro e intestino, que é mais sintoma do que antidepressivo, ansiolítico no sistema intestinal e resseca ou hiperativa. Nossa! Distende. Veja. É muita coisa, né? É muita coisa. E hoje mesmo eu estava atendendo, hoje os jovens já estão usando muito antidepressivo, né? Então, pense, eu não sou contra, tá? Inclusive, em alguns casos, a gente usa para tratar a síndrome do intestino irritável, porque a gente precisa melhorar aqui para melhorar aqui, né? Mas veja que confusão que a gente tá fazendo no nosso corpo, entendeu? Não, sem dúvida, né? E aí essa coisa, pense um idoso que toma aquela lista de remédio. E essa coisa, tá muito em alta, né? Falar em intolerância alimentar, eu acho que tudo que fica muito modismo tem o lado bom, dá um enfoque, chama atenção, mas tem aquele monte de informação que vai acabar se misturando e a gente não vai saber separar o joio do trigo. E trigo ainda, né? Que é uma das coisas. Isso. Então, coitado do glúten, levou a fama, né? Levou, né? Mas não é só ele, né? As intolerâncias, assim, quando a gente tem um sintoma muito relacionado ao processo de alimentação, eu comi, fiquei ruim, ou eu associo muito a determinados alimentos, fica um pouco mais fácil de pensar que tem alguma coisa ali de intolerância, né? A gente falou da lactose, tem a questão do glúten.
O que é intolerância hoje? Como é que a gente vai... tem que restringir de vez, então? Então, na verdade, assim, eu, Renata, baseada no que eu já vi, no que eu já li em artigos, eu sou contra uma dieta assim. Não coma mais glúten, não coma mais lactose, não coma mais feijão, não coma... Porque a vida não é assim, não funciona assim. Intolerância a glúten, doença celíaca, o paciente tem que excluir completamente o glúten da dieta. Ponto. Nesse caso. Intolerância à lactose, o paciente tem muita opção. Então pode usar qualquer alimento sem lactose. Tem a opção de usar a enzima digestiva para quebrar a lactose, usar antes. Então a gente pode manejar desse jeito, tá? Vamos falar só do trigo aqui, que eu acho que é uma coisa que todo mundo fala. O glúten é inflamatório, nananana. O glúten, a gente tem, então, a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, é uma doença autoimune, não tem o que fazer. Se o glúten entrar em contato com a mucosa do intestino do paciente, vai gerar um processo inflamatório que vai ficar ali meses, não é só naquele dia, tá? Então, não dá para comer porque aumenta o risco de câncer, tá? Só que a gente tem outras coisas relacionadas ao glúten, a gente tem a sensibilidade ao glúten, que é aquele paciente que tem sintomas quando ingere alguma coisa com glúten, porém ele tem todos os exames negativos. Nesse paciente, geralmente a gente faz uma dieta de exclusão do glúten temporária. 8 semanas, 8 a 12 semanas, e depois a gente vai reintroduzindo aos poucos. Existe o paciente que tem alergia ao trigo, que é um outro sistema de resposta do corpo. É um sistema, é alergia, né? Coceira, pode dar sintoma gastrointestinal, pode dar boca inchada. Esse paciente tem alergia ao trigo. E a gente tem mais uma outra coisa no trigo. O trigo, o glúten é uma proteína do trigo. O trigo ele é formado por carboidrato e proteína. O carboidrato presente no trigo é o que a gente chama de carboidrato, é um carboidrato complexo, que é difícil de digerir. Então ele pode estufar, e não tem nada a ver com a proteína do trigo, que é o glúten. Está estufando por causa do carboidrato. Porque esse carboidrato complexo é difícil da gente digerir, ele chega inteirinho lá para a bactéria, que vai lá e fermenta e estufa. Então a gente precisa avaliar cada caso. Você é a favor de tirar em quem não tem intolerância, quem não tem doença celíaca? Não. Agora, eu sou a favor da gente diminuir o consumo de farinha de trigo. A gente não precisaria comer pão todos os dias. A gente precisa ter uma dieta mais variada. A gente, se você vê, a gente come pão, macarrão, bolacha, assim, a gente que eu digo, Sim. Né? Eu pelo menos, eu diminui muito o glúten na minha vida. Eu como 2, 3 vezes por semana no máximo, entendeu? Isso faz muita diferença. Eu acho que o problema do glúten é o excesso, tá? Existem uns estudos falando do glúten que aumenta um pouquinho a permeabilidade intestinal. Isso pode acontecer, mas é o excesso. É naquele paciente que já tá doente. Aí a gente vai dar uma restringida naquele momento, tá? Mas a restrição não é legal. Inclusive não é legal porque o paciente que começa a se restringir, não só de glúten, por exemplo, tem uma dieta que a gente usa para síndrome do intestino irritável, que a gente chama de dieta Low FODMAPs. O que são os FODMAPs? São alimentos que têm esses carboidratos complexos que eu falei. Os alimentos que têm esses carboidratos complexos, muitos deles são saudáveis. Tem muita fruta, tem muita verdura, tem muito legume, tem muitos grãos, entendeu? Aquilo ali é temporário. É para tirar da crise e a gente ajustar e a gente vai ver o que faz mal. Não dá para tirar pro resto da vida. Provavelmente, assim, dentro desse contexto de alimentos com glúten, porque o trigo, né? O trigo, ele vem lá da Idade Média, quando começou a se plantar trigo de uma maneira em escala e virou o alimento principal da população, do ser humano. Ficou fácil. E aí veio a industrialização e botou um monte de aditivo, então ainda é um alimento que sofre esse viés de tá transgênico, né? Transgênico e conservante. Você sabe que então... eu tenho uns pacientes, olha que engraçado, André, eu tenho uns pacientes que vão para a Itália e não passam mal quando comem a farinha de trigo de lá. E vêm para cá e se estufam, tem a queixa desse desconforto. Por quê? Eu acho que é realmente nesse processo de industrialização, entendeu? E já vi isso em alguns congressos se falar isso, sabe? Não, faz todo sentido. Porque a gente tem, né? A gente acha assim, então é a distensão, então é comum, todo mundo tem, bobeira. Não,
é um sintoma. É um sintoma, não. É um... E assim, um alarme, é um né? sintoma. E sabe, assim, outras intolerâncias que a gente pode falar. Então, intolerâncias aos FODMAPs, feijão é muito comum os pacientes reclamarem, que também tem um carboidrato complexo, feijão, lentilha, grão de bico, que são esses grãos, tá? O que a gente considera intolerância? Tudo aquilo que cause desconforto ao paciente depois que come. Hoje tem uma outra coisa que tá aparecendo aí, a intolerância à histamina. Pacientes que são ricos, que comem alimentos ricos em histamina, podem ter sintomas gastrointestinais. E aí é um outro tipo de intolerância que a gente tem que investigar. O que seriam? Ó, coisas que tem muita histamina. Peixe, principalmente quando ele fica um pouquinho mais... Sabe aquele peixe que não é tão fresco? Ele produz muita histamina. Quais são os sintomas? Geralmente, assim, uma coisa que chama atenção pra gente pensar em intolerância à histamina é aquele paciente que comeu, sentiu mal na hora, entendeu? Tipo, e aí precisa ir pro banheiro, colocar pra fora. Colocou pra fora, volta. Às vezes o paciente tem sintoma de rash, tem sintoma de coceira no nariz, tipo uma rinite, coça, come e começa a ter uma rinorreia. Então, é uma coisa nova que também tá aparecendo aí. Uhum. Tomate, vinho tinto, tem bastante histamina. Uhum. E a gente não tem ainda um exame diagnóstico, é também um diagnóstico clínico, sabe? Então, assim, é um mundo, sabe? Não, é bastante complexo. É bastante complexo. Mas eu acho que vale esse alerta para dar valor, mas não botar tudo no mesmo saco. Isso, não dá, né? não. Por isso que eu acho que a gente tem que partir para essa avaliação bem individualizada, entendeu? E a variedade. Quando a gente põe variedade, a gente está comendo um pouco de cada coisa. Isso, a gente tá pondo micronutrientes diferentes. Um dia tá comendo um pouquinho mais magnésio, outro dia um pouquinho mais selênio, um pouquinho mais de zinco. Que tudo isso ajuda na nossa saúde como um todo, né? Sim, com certeza. E continuando aí no nosso tubo digestivo, um sintoma que geralmente está relacionado mais à parte final do que inicial do intestino é sangue nas fezes. E eu eu faço consultório clínico, não é tão comum, mas várias vezes vem um paciente ou outro reclamando, doutor, eu vi sangue nas fezes. Preocupa? Quando que o sangue nas fezes é preocupante? Na verdade, de um modo geral, não é normal ter sangue nas fezes, mas quando é algo que chama mais atenção, quando que é algo que, vamos lá, vamos atrás, mas calma também, não tá acabando o mundo, né? Vou te falar, sangue nas fezes tem que procurar um médico. Porque você não vai saber, sozinho, dizer, esse sangue... Na grande maioria das vezes, o sangue vermelho vivo, num paciente jovem, tem a ver com alguma doença anal. Fissura anal, hemorroida, né? Geralmente ali, algum problema anal, tá? Aquele sangue que sai no papel. Mas eu posso dizer pro meu paciente com toda certeza que não tem nada lá dentro que tá sangrando, não. Então, se um paciente chega para mim, assim, claro, quando eu vou examinar, se eu vejo que tem uma fissura anal aguda ali, a gente vai tratar aquilo ali, vai observar um paciente jovem e tal. Mas é um sintoma de alarme, sangue nas fezes, tá? Procurar médico. Procurar um médico. Agora... O que causaria sangue nas fezes? Câncer. Câncer. Um pólipo, que é uma lesão pré-maligna, pode sangrar. Alguma colite, né? Então, uma doença, uma inflamação intestinal pode dar sangue nas fezes. Então, por exemplo, o paciente... Aí que tá. Você precisa ser avaliado. Porque o paciente chega assim, doutora, eu comecei com uma diarreia, tô indo 10 vezes por dia no banheiro, tô com febre, tô com sangue. Bom, a história clínica fala a favor de uma colite infecciosa, que eu vou ter que tratar. Bom, a gente trata, vê como é que fica, dependendo da idade do paciente, indica... O paciente fez uma colonoscopia recente e não tinha nada. Vou pedir uma colonoscopia? Não. Entendeu? Então, você precisa avaliar. Agora, eu digo, para um paciente acima de 40 anos que vem com sangue nas fezes, já ficar de olho, 45 anos, todo mundo hoje em dia tem que fazer colon. A gente tem visto, e talvez uma coisa que a gente pode puxar esse link aqui, a gente tem visto câncer de intestino cada vez mais em pacientes jovens. Assim, com 40, 45... Esses dias, né, fiz uma polipectomia numa paciente de 30 anos, um pólipo grande já, assim, que poderia virar um câncer. Como é que a gente previne o câncer fazendo a colonoscopia? Só para as pessoas entenderem. Porque ninguém gosta de fazer a colonoscopia, né? Porque o preparo é chato. Sim, A gente tira o pólipo.
O pólipo é o precursor do câncer. A grande maioria dos cânceres vem de um pólipo. Se a gente tira o pólipo antes que ele vire um câncer, resolveu. Em todas as entrevistas aqui que eu fiz, a gente tá no começo da temporada, mas já teve algumas. É unânime. É tudo quando a gente pega antes. Né? Com certeza. Seja na doença psiquiátrica, na ortopédica, na dermatológica, na gastro, na clínica. Então, ter uma opinião médica, ter uma opinião de alguém que tenha esse tipo de conhecimento para auxiliar e poder investigar precocemente as coisas que realmente têm aí requisito. Às vezes o paciente chega para mim no consultório e fala assim, doutor, faz um check-up aí para tudo. Não existe check-up para tudo. Não existe isso. Não existe pedir... Ou, doutor, como é que eu sei se eu vou ter um câncer? Não tem como, não é assim, não vai aparecer ainda no exame. Né? Talvez no futuro, eu acho que o futuro da medicina é uma individualização. Talvez um mapeamento genético, para ver qual que você tem mais fator de risco, lidar com a parte nutricional em cima do teu mapeamento. Mas hoje em dia, financeiramente, é inviável. Não tem porquê, né? E não tem embasamento para isso. É igual pedir marcador tumoral, né? Assim, para aquele paciente saudável. Que informação que vai te dar, né? Não tem. Então, a ideia aqui é entrar nos protocolos que existem, né? Como existem para câncer de mama, para câncer de colo de útero, para doença cardiovascular. Fica atento para a história familiar. Perfeito, né? Para os hábitos dos pacientes. Por exemplo, câncer esofágico. O paciente etilista, tabagista, ou até que toma muito líquido quente, né? Os gaúchos que gostam de chimarrão, tem uma predisposição maior. Nesse paciente, a gente tem que... Já é o paciente que fica com uma atenção maior. O sintoma num paciente desse, ele já tem uma outra conotação. Exatamente. Né? E dentro do contexto, assim, geral, né? Um paciente que tem um sintoma gastrointestinal, o que seria um sintoma que diria assim, opa, sintoma gastrointestinal, mas está perdendo peso, mas que a gente ficaria um pouco mais... Sintoma de alarme, né? Que a gente chama. Então, perda de peso, com certeza. Sangue nas fezes, anemia, deficiência de vitaminas, às vezes umas alterações de pele junto, né? E aí, assim, às vezes pode ser deficiência de vitamina, né? Foi nesse sentido que eu quis dizer. Mas eu acho que perda de peso, sangue nas fezes, liga o alerta. Dor forte, tá? O dor forte nem precisa dizer assim, né? Porque a gente tem muita coisa gastrointestinal que é aguda. Então, assim, dor forte, vai pro médico, né? E a pessoa não aguenta. Normalmente, num quadro de dor, de um quadro inflamatório agudo, ela vai acabar procurando. Mas tem aquele insidioso, tem aquele sangue que vem de vez em quando, ou até vai aparecer só lá como um sangue oculto nas fezes, tem o... E tem, como tu falou, o paciente que já tem uma história familiar de alguma coisa, paciente com história familiar de câncer de intestino, câncer gástrico, tem que ter Tem que ter o gasto de confiança. Não, tem que ter, porque a gente geralmente começa o screening, que a gente chama, pelo menos 10 anos antes do que a idade que o familiar teve o diagnóstico do câncer, né? E existe, né? Na verdade, existe o câncer que tem a predisposição genética, né? No tubo digestivo. Então, tanto o gástrico quanto o intestinal. Eu acho que a gente consegue, assim, ter uma noção geral, principalmente de que o nosso emocional tem relação com o funcionamento intestinal e com a qualidade até, né? Daquilo que vai se absorver ou não vai, com o sintoma, com a qualidade de vida. Com então, certeza. Cuidar disso. Né? O sistema intestinal, o gastrointestinal, ele tem muita relação com qualidade de vida. É uma queixa recorrente. A síndrome do intestino irritável, a gente até não falou tão a fundo dela, mas... que é muita coisa, né? Bastante coisa. Não tem nem a ideia Fazemos falar uma parte 2, né? Fazemos parte 2. Mas o intestino irritável, ele é uma doença que tem super uma relação íntima e super prevalente. Aqui Cada no vez Brasil, parece que vai ser mais, né? E aqui no Brasil é muito prevalente, né? Só para dar um último aí, pincelada, você sabe que 60% dos pacientes que procuram um médico, independente da especialidade, tem alguma queixa gastrointestinal. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Então... E tem coisa que a pessoa não se
não se toca. Não. E às vezes é onde é mais perigoso, né? Não, às vezes as pessoas, assim, elas viveram a vida inteira estufadas. Quando elas melhoram, elas falam, doutora, eu não sabia que era assim. Ou elas viveram a vida inteira, sei lá, constipadas e fazendo fissura anal. Enfim, o que eu acho e que eu falo também para meus pacientes, eu falo, a gente precisa também aprender a ver os sinais do nosso corpo, entendeu? Eles estão ali, eles estão nos avisando de alguma coisa, sabe? Não é bobeira, mas também não é tudo a mesma coisa. Não, e eu acho que não é coisa hipocondríaca, meu Deus. Uhum. Não é ficar... Não é isso. Bom, tenho isso aqui, não sei como fazer, como lidar, deixa eu procurar ajuda, e assim, e tem aquela coisa assim, não, eu sempre tive lá um intestino que não funcionava tão bem, mas agora ele tá diferente. Agora agora piorou. Agora mudou. Isso. Então essas mudanças, né, ou alguma mudança que vai além do funcionamento, né, mas começa a ter um sintoma maior, acho que aí a gente tem que cuidar, porque hoje tem recurso, tem conhecimento, mas tem também prevenção. Tem prevenção. Mas também tem muita bobeira, né? Na internet, assim, se entrar, vai ter o Dr. tudo. Google, né, às vezes passa a perna na gente, os pacientes chegam ansiosos. A culpa não é dele. Ele tá aí para ajudar. Ele tá se profissionalizando. Exatamente. Ele tá ficando melhor cada vez que eu entro no Google e pergunto alguma coisa, a resposta tá vindo melhor. Sabe? Então o Google, ele é um software em desenvolvimento ainda. Só que tem uma coisa, né? Quando a gente fala de pessoas, você não pode botar todo mundo no mesmo bolo. Por isso que eu digo, tem espaço para médicos, para bons médicos, tem espaço para uma medicina individualizada. Porque nem tudo cabe dentro do mesmo bolo, entendeu? E um paciente, você sabe disso, vai responder uma coisa, o outro vai responder a outra, a gente tem que ter as cartas na manga, entende? Eu tava lembrando até da minha área, né, um remédio que a gente usa quase que carro-chefe no diabetes, que é a metformina. A metformina dá muito sintoma gastrointestinal. Muito diarreia. Deficiência de B12. Assim, ó, longe de estar condenando o remédio, que é um aliadíssimo, né, da endócrina. Claro. Mas para ver que, assim, é complexo. Tem que olhar tudo. E isso o paciente precisa ser olhado. Exatamente. Conversar. E precisa contar também, né? Porque tem paciente que esconde e aí atrapalha o médico. Porque ele acha que não tem que falar ou não dá importância. Ah, não, eu tô usando isso, mas isso eu tenho vergonha de falar. Não, tem que falar. Contar. Não, tem que contar. Tem que contar. Tem que encontrar o profissional que você confie. Isso. Né? Para você realmente confie. E eu digo outra coisa. Não adianta ir no médico. A gente fala de todas as orientações e tal. Às vezes o paciente quer um milagre. Milagres não existem. Dependem muito mais do paciente do que da gente. Porque a gente vai lá e passa a informação. Agora, se ele não fizer, o remédio não vai solucionar todos os problemas. A gente vive a era do imediatismo, mas isso, é um dos caminhos, mas a gente precisa olhar para tudo. Né? E é lógico, a indústria farmacêutica gosta da ideia de que o remédio fosse uma pílula mágica, né? Não é. E isso ela não vai conseguir fazer. Não. Tem um médico que fala que se existisse um comprimido, um medicamento que trouxesse os benefícios da atividade física, a gente preveniria 80% dos problemas de saúde do mundo. Acho que sim. Com certeza. Que ele te trouxesse todos os benefícios, mas que fosse feito na dose certa para cada um. Também. Sem efeitos colaterais. Mas não existe. Não. Então tá bom, Renata. Foi Obrigada. Um ótimo papo aí, bastante esclarecedor. Acho que a gente trouxe aí informações aí para todo mundo, né? Se 60% das pessoas têm alguma coisa no estômago, no intestino, de queixa, que vão ao médico, imagina as que não vão também tem. Sim. Então, imagina quanta gente a gente não vai atingir com esse tipo de informação. Sim. E saber, né, que a gente pode estar, de alguma forma, ajudando e também orientando. Claro. Aqui é uma ponta, é um começo, né, para a pessoa também se ligar e, às vezes, cada um achar o seu caminho, né? Acho que sim. Te agradeço aí, foi um belo papo. Eu que agradeço. Fico à disposição. Muito legal. Então, termina aqui mais um Medicina em Evidência, um podcast que tem como objetivo trazer médicos, especialistas para uma conversa e que baseiam, né, a sua prática clínica em evidência científica e trazer informação de qualidade para profissionais da saúde, população em geral, que possa ser de valor e de efeito prático, né? Siga a gente nas redes sociais para assistir esse e outros episódios
YouTube, podcast Medicina em Evidência. O Instagram é Pod Medicina em Evidência. Estaremos também nos canais do Spotify e outros agregadores de podcast. Um abraço e até a próxima.